cara do artigo. É esse aqui até aqui. Mas é muito grande. O Maneco. Não, não é Maneco. Um, dois, três e quatro. É meu só um pouco. É verdade, fica muita coisa. É? Não, mas o milho verde é do novo mesmo. Quanto final de semana? Dia 1º de abril? Onde? Na Cruzeiro? O milho é no núcleo. Não vai ter nada. 8 e 9. E se o Nordeste... Então aí você leva pro sal amanhã e aí isso aí pra São Paulo.
Os remédios, né? Vamos lá? É só se lembrar aqui. Ela é parente meu, rapaz. Dona Arana. Silva. Você foi embora, eu fiquei conversando com o pessoal lá. O velho gostou de mim, cara. O velho. Vamos trabalhar. Viu? Foi bem ou não? Hein? Esse tá assim, ó. Também vai na Assembleia de Deus, os irmãos carregam nas costas. Vai na missa lá no São Joaquim, carrega nas costas. Você vai falar para ele, lá no pedestal. Sabe o nervo que eu tô. Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário João Miguel Diegoli que proceda a chamar os vereadores para efeito de verificação do quórum regimental. Ailton Aparecido Tipó Laurindo, Dilzaleia de Fátima Jacomino Furlan, Francisco de Assis Naves, Irani Gorgônio, João Miguel Diego de presente, Jucimário Cerqueira dos Santos, Leonardo Henrique de Oliveira, Luiz Gonzaga da Silva, Manuel dos Santos Silva, presente. Mirna Adriana Justo, Nardelli da Silva e Paulo Henrique Vitaliano. Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Lençóis Paulista. Convido a vereadora doutora Mirna Justo para ler um trecho da Bíblia Sagrada e o artigo 188 do Regimento Interno. Vamos proclamar Mateus 6, 24 e seguintes. Preocupações exageradas. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, mas o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só minuto à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo,
não trabalham nem fiam, entretanto eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Amém. Artigo 188 do Regimento Interno da Câmara. O vereador só poderá falar para apresentar retificação ou impugnação da ata no expediente quando inscrito na forma do artigo 126, parágrafo 5º desse regimento, para discutir matéria em debate, para apartear na forma regimental, pela ordem, para apresentar questão de ordem na observância do disposto regimental ou solicitar esclarecimentos da Previdência sobre a ordem dos trabalhos, para encaminhar a votação nos termos do artigo 202 desse regimento, para justificar requerimentos de urgência especial, para justificar seu voto nos termos do artigo 206 desse regimento e para a explicação pessoal e para apresentar requerimento nas formas dos artigos 170 e 172 desse regimento. Solicito ao senhor secretário João Miguel Diegoli que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal Com a de Lençóis palavra o Paulista. vereador Paulo Henrique Vitaliano. Senhor presidente, eu peço dispensa da leitura da ata por ser de conhecimento de todos. Pergunto aos vereadores se alguém deseja falar sobre o requerimento verbal do nobre colega. Como ninguém deseja, vamos colocar o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Dispensa da leitura da ata aprovada por unanimidade. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor secretário João Miguel Diegoli para que dê início à leitura das matérias constantes do expediente. Requerimentos da vereadora professora Dilza Furlan, de número 35, 2017, que requer que informe se há possibilidade do poder público realizar os estudos e levantamentos necessários visando iniciar os processos de tombamento dos bens públicos do município de Lençóis Paulista e do distrito de Alfredo Guedes. De número 36, 2017, também da vereadora Dilza, que requer informações se existem munícipes prestando serviços comunitários em órgãos públicos municipais. Da mesma vereadora, de número 37, 2017, que requer que envie informações referentes ao número de crianças especiais classificadas por suas síndromes que já foram diagnosticadas com laudo em nosso município. Da vereadora Dilza, 31, 2017, que requer que informe se foi realizado algum estudo sobre a possibilidade do poder público disponibilizar auxílio aos moradores do Jardim Primavera na regularização dos contratos e demais documentos de seus imóveis. Também da vereadora Dilza, 39, 2017, requer que informe se a Lei Municipal 4.774, de 5 de agosto de 2015, está sendo cumprida pela municipalidade. Requerimentos do vereador Paulinho Vitaliano, de número 40, 2017,
que requer que envie informações referentes ao Decreto Executivo 407, de 30 de novembro de 2012, que delimita as áreas de risco sujeitas a inundações no território deste município. Do vereador Paulinho, de número 41/2017, que requer que informe se o poder público tem conhecimento do número de pessoas portadoras de necessidades especiais que residem em nosso município. Do vereador Paulinho Vitaliano, 42/2017, requer que envie informações referentes ao trânsito nas adjacências do recinto de exposições José Oliveira Prado durante a realização da Facilpa. Também do vereador Paulinho, 43/2017, requer que informe se há projeto e cronograma para a realização de reforma, manutenção e melhorias nas instalações do velório municipal Oswaldo Panico. Requerimento do vereador Bibaia, 44/2017, requer que informe quais os critérios e procedimentos adotados pela Diretoria de Assistência e Promoção Social do município para conceder cestas básicas às famílias necessitadas. Requerimento da vereadora doutora Mirna, de número 45/2017, que requer que envie informações referentes à prestação de serviços de iluminação pública em Lençóis Paulista. Indicações do vereador Manuel dos Santos Silva, Manezinho, número 191/2017, que providencia a construção de uma pista de skate no Jardim do Caju. Também do vereador Manezinho, 197/2017, que estude a possibilidade de construir uma unidade básica de saúde para atender a população do residencial Santa Terezinha. Do mesmo vereador, de número 198/2017, que providencia a construção de um centro de convivência do idoso no bairro Núcleo Habitacional João Zilo. Do vereador Manezinho, 199/2017, que estude a possibilidade de construir um ginásio poliesportivo no Núcleo Habitacional João Zilo. Também do vereador Manezinho, 2006/2017, que providencia a capinação e a retirada de entulhos do passeio público localizado na rua 28 de abril, nas proximidades do número 386, no centro. Indicação do vereador Luizinho, de número 195/2017, que, através da Comutran, remova a passagem elevada na rua Geraldo Pereira de Barros, esquina com a Avenida Coronel Joaquim Ancel Martins, altura do semáforo, mantendo no local apenas a faixa de pedestres. Indicação do vereador Nardelli, 196/2017, que providencia a instalação de placas de sinalização e também a pintura de faixas de pedestres em frente ao portão de saída da Escola Municipal Professora Idalina Canova de Barros. Indicação da vereadora professora Dilza, 200/2017, que verifique a possibilidade de contratar estagiários na área de arquitetura para contribuírem com projetos específicos de recuperação histórica e patrimonial de nossa cidade. Indicações do vereador Dudu, 201/2017, que estude as possibilidades e tome as medidas cabíveis com vistas a construir e disponibilizar para uso da população quadra de vôlei de areia e campo de futebol de areia em áreas adequadas no Parque do Povo. Também do vereador Dudu, 218/2017, que estude as possibilidades e tome as medidas cabíveis com vistas a construir e disponibilizar para uso da população quadra de vôlei de areia e campo de futebol de areia em áreas adequadas no Parque Cidelpa. Indicações do vereador Paulinho, 203/2017, que providencia manutenção e limpeza da Praça de Esporte e Lazer Ézio Freza, localizada na Vila Momedina. Também do vereador Paulinho, 204/2017, que tome as providências cabíveis visando a realização de capina e limpeza de passeios públicos, calçadas, das ruas Francisco Radic e Lídio Bose, no Jardim Humaitá. Indicação do vereador Bibaia, 205/2017, que tome as providências cabíveis visando a substituição das lâmpadas da Avenida Carlos Mazeto no conjunto habitacional Maestro Júlio Ferrari.
Indicação dos vereadores Bibaia, Manezinho e Luizinho, 208/2017, que estude a possibilidade de implantar gradativamente em todas as unidades básicas de saúde a estratégia de saúde da família. Moção de congratulações 15/2017, de autoria do vereador Manuel dos Santos Silva, e com o nome de todos os vereadores, requerem o envio de moção de congratulações à servidora municipal Edelmira Chagas Aparecido, justamente homenageada pelos colegas e pela diretoria do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgotos, por ter completado 25 anos de bons serviços prestados à população. Moção de congratulações 16/2017, de autoria do vereador Manuel dos Santos Silva, e com o nome de todos os demais vereadores, requerendo o envio de moção de congratulações ao servidor municipal Alexander da Silva, justamente homenageado pelos colegas e pela diretoria do SAI, por ter completado 25 anos de bons serviços prestados à população. Moção de congratulações 17/2017, de autoria do vereador Manuel dos Santos Silva, e em nome também de todos os vereadores, requerem o envio de moção de congratulações ao servidor municipal Cícero Manuel da Silva, justamente homenageado pelos colegas e pela diretoria do SAI, por ter completado 20 anos de bons serviços prestados à população. Moção de congratulações 18/2017, de autoria do vereador Manuel dos Santos Silva e dos demais vereadores. Moção de congratulações ao servidor municipal Jorge Batista, justamente homenageado pelos colegas e pela diretoria do SAI, por ter completado 20 anos de bons serviços prestados à população. Moção de congratulações 19/2017, também de autoria do vereador Manuel dos Santos Silva, e com o nome de todos os demais vereadores, requerendo o envio de moção de congratulações ao servidor municipal Marcos Marques Félix, justamente também homenageado pelos colegas e pela diretoria do SAI, por ter completado 20 anos de bons serviços prestados à população. Moção de congratulações 20/2017, do vereador Manuel dos Santos Silva e também dos demais vereadores, requerendo o envio de moção de congratulações ao servidor Paulo Feliciano, justamente homenageado pelos colegas e pela diretoria do SAI, por ter completado 20 anos de bons serviços prestados à população. Moção do mesmo vereador, de número 21/2017, e também dos demais vereadores, moção de congratulações ao servidor municipal Paulo César Rodrigues da Silva, por ter completado 25 anos de bons serviços prestados à população. Moção de congratulações 22/2017, de autoria do vereador Manuel dos Santos Silva e dos demais vereadores, moção de congratulações ao servidor municipal Quirino Coche Júnior, por ter completado 20 anos de bons serviços prestados à população. Moção de congratulações 23/2017, de autoria do vereador Manuel dos Santos Silva e de todos os vereadores, requerendo o envio de moção de congratulações ao servidor municipal Valdeci Vieira dos Santos, justamente homenageado pelos colegas e pela diretoria do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgotos, por ter completado 25 anos de bons serviços à população. Moção de apelo 24/2017, de autoria do vereador Nardelli da Silva, que requer à mesa diretora que envie moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja realizada em caráter de urgência a operação tapa-buracos, capinação e limpeza do canteiro central, pintura de faixa de pedestres e reparos na iluminação em toda a extensão da Avenida dos Estudantes. Moção de congratulações 25/2017, de autoria do vereador Manuel dos Santos Silva, que requer o envio de moção de congratulações, cumprimentando os proprietários da empresa Supermercados Azulão, senhores Lucas Rodrigues, Gabriel Rodrigues e Gelson Rodrigues, bem como os diretores e funcionários envolvidos na ação solidária A Pai é Mais Azul. Moção de repúdio 26/2017, de autoria do vereador Francisco de Assis Naves
e com o nome de todos os demais vereadores, requerendo o envio de moção de repúdio ao governo federal, manifestando o repúdio à PEC 287/2016, que trata da reforma da Previdência nos termos que está sendo apresentada pelo governo federal ao Congresso Nacional. Concluída a leitura das matérias em pauta, pergunto se algum dos vereadores deseja fazer uso da palavra sobre os requerimentos, indicações e moções. Com a palavra, o vereador Jucimário Cerqueira dos Santos Obibaia. Boa noite, senhor presidente, nobres amigos vereadores e público presente. Eu tenho aqui um requerimento e uma indicação. Meu primeiro requerimento, estou pedindo aqui para o prefeito, passar informação quais os critérios que a assistência social faz a distribuição de cesta básica para a população necessitada. Tem muitas pessoas que vêm atrás de vereadores aqui na Câmara, atrás de ajuda financeira, atrás de cestas básicas, e sabemos que esse não é o dever e nem o trabalho do vereador. O trabalho do vereador é fiscalizar e ir atrás do órgão competente, tipo assistência social. Muitos vêm até a mim e falam que vai na assistência social, mas eles pedem para voltar daqui a 15 dias. Se você tem fome hoje, jamais você pode ficar esperando 15 dias para você comer. Eu acho isso um absurdo. Tem que mudar. Tem que mudar o jeito de ser distribuída a cesta básica. As pessoas, elas têm fome 24 horas. E com essa demora na entrega da cesta básica, as pessoas ficam até com vergonha de ir na assistência social, porque eles se humilham, eles se rebaixam diante de pessoas que se dizem ser humano. Mas se a pessoa tem fome, não espera 15 dias, não espera 20 dias. Se tem fome, a fome tem que ser no ato, no momento. E eu tenho outra indicação, é sobre a implantação do ESF nos postos do UBS. UBS são as unidades básicas de saúde, que é o posto da SECAP e o posto do Albirama. E geralmente estamos tendo muitas reclamações dos nossos postos de saúde, porque tem pessoas que vão a esses postos de saúde 4 horas da manhã. 4 horas da manhã para ser atendido. E às vezes ficam até meio-dia, das 4 da manhã até meio-dia, e não são atendidos no momento. Por quê? Eles vão 4 horas da manhã por quê? Porque para esperar vaga. Os UBS, eles têm uma demanda. A demanda é 15 pessoas para ser atendido. O médico vai lá, trabalha 3 horinhas, atende 15 pessoas, ganha o dia dele. É por isso que eu estou pedindo para o prefeito que ele possa implantar o ESF, que é Estratégia Saúde da Família. Por quê? Porque o ESF, ele é um atendimento de livre demanda. Livre demanda. Como assim livre demanda? O médico chega lá 8 horas da manhã para atender os pacientes, e eles ficam das 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. Esses são o ESF, que é a Estratégia Saúde da Família.
Por que a estratégia da saúde da família não tem fila? Porque os postos de saúde que tem estratégia da família, ele tem livre demanda, atende 30 pessoas, 40 pessoas no dia, se for possível. Poderíamos, com certeza, ter um jeito de mudar, um jeito de implantar esses SF no UBS. Aqui fica ao meu pedido para o prefeito, para que possa atender o meu pedido, porque quem vai ser bem atendido não vai ser eu, vai ser todos vocês que precisam do médico, todos nós, toda a nossa família. E aproveitando o momento também, eu queria aqui aproveitar e dar meus parabéns para o médico Sérgio Jordão e a enfermeira responsável, Janaína Augusta da Silva Batista. Elas são enfermeira, Irani, que trabalha no posto do Monte Azul, que o posto do Monte Azul, ele só atendia o Monte Azul, Açaí, Cachoeirinha e Marisa 3. Agora, chegou outro médico, que é o Sérgio Jordão, que é... Mais um minuto para as suas conclusões, vereador. Que é estratégia da saúde da família. Agora eles estão atendendo Maria Luísa 2, o 1, o Príncipe e o Monte Azul. Agora ficou bom. Por quê? Porque vai desafogar o posto da SECAP. Isso ficou uma ótima, ficou uma maravilha. E todas as pessoas que eu fui fazer uma visita na sexta-feira, eles ficaram muito alegres pelo atendimento que está sendo no posto do Monte Azul. Muitas pessoas estão querendo sair dos seus bairros para ser atendido no posto do Monte Azul, porque lá está tendo uma equipe muito favorável, uma equipe que dá atenção, uma equipe que é ser humano, uma equipe que sabe qual que é a dificuldade de cada um. E aqui, senhor presidente, fica a minha fala, ao meu pedido para o executivo, que seja aceite pelos nossos amigos vereadores. Muito obrigado e ótima noite a todos. Com a palavra, o vereador Luiz Gonzaga da Silva, o Luizinho do Açougue. Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres vereadores, público aqui presente, a imprensa e também aos internautas. Eu venho aqui falar a respeito do que o companheiro vereador Bibaia falou. Foi muito bom esse médico estar no posto de saúde do Monte Azul. Foi ótimo, desafogando a UBS da SECAP. E também a outra indicação, onde nós estamos tentando, né, Bibaia, a implantar a estratégia da família. Porque mais pessoas serão atendidas. Isso é muito importante. Só que também está faltando um aviso para as pessoas lá que chegam até a SECAP. Vamos providenciar isso, para que eles possam chegar diretamente no Monte Azul e não ir direto na SECAP e dar viagem perdida. Mas é muito importante isso que o nosso companheiro Bibaia colocou. E estamos juntos, vamos trabalhar juntos, assim como, né, nós buscamos juntos. Tem total apoio da minha parte. E também quero falar dessa indicação daquela lombada, ou seja, passagem elevada que se encontra no semáforo ali próximo a Trigal, que é na rua Geraldo Pereira de Barros, cruzamento com a Avenida Coronel Joaquim Anselmo Martins. Ali muitos motoristas chegaram para mim falando a respeito do atraso que tem devido àquela passagem elevada. Porque ali já existe um semáforo. E quando passa por ali 3 carros, 4 no máximo, o semáforo ele é muito rápido.
já fecha. E removendo essa passagem elevada, deixando somente a faixa de pedestres, eu acredito que será melhor para fluir o trânsito. E é isso, essa indicação para que venha melhorar só essa parte do trânsito em nossa cidade. E aqui também, senhor presidente, não deu tempo de fazer essa indicação, mas assim eu faço essa indicação verbal no momento, em nome do senhor Orlando Saragnoli, pai do Abílio do Jaú-Serve, para que ele possa ser homenageado com a placa aqui em nossa cidade. Faleceu e foi enterrado nesse final de semana. Repito, Orlando Saragnoli, homem que foi muito conhecido na nossa cidade, fez muito, e assim, eu acredito que merece um carinho especial por esse nome. Então fica essa indicação para que seja uma placa de rua em nossa cidade, senhor presidente. É só isso, agradeço a cada um. Com a palavra, a professora vereadora Dilza Furlan. Boa noite a todos presentes, meus amigos, vereadores. Quero ser bem rápida, que eu acho que as indicações, os requerimentos são muito importantes, mas hoje temos coisas mais ainda importantes, tá? A falar. As minhas indicações, eu falei, quando eu me referi a um decreto, é sobre aleitamento materno. Eu não sei se as campanhas estão sendo feitas, e muitas mulheres me procuraram que elas têm leite, elas não sabem o que fazer, onde é coleta, o processamento, que não ocorre mais na nossa cidade. Então, por que acabou isso? Então, isso daí é um interesse meu, enquanto mulher. Estando também em posto de saúde, acho legal eu reforçar que as campanhas de febre amarela, né, das 7 às 5 todo dia, e às sextas, para quem trabalha, vai até às 7 da noite. Também as campanhas sobre gripe, né, começam agora no final de abril. Por favor, Flávio, eu gostaria de pontuar as coisas rápidas que eu estou fazendo no Primavera, porque eu pretendo começar os bairros. Eu penso em começar pelos bairros e rastreando tudo que eu vejo lá. Porque se eu começo aqui, para lá, às vezes eu me perco. Então, no bairro Primavera, eu já vim aqui falar, mas esses dias nós estivemos lá, aqui é um local próximo à ferrovia, tem umas árvores, e as pessoas, às vezes, sentam aí são umas mesas, né? São 3 mesas de concreto, que também os moradores estão aí, conheci vários. Posso até citar os nomes, mas, enfim, agora, aí os acessos lá é um terreno, um bairro assim, o terreno é bem complicado, então temos muitas escadarias e a acessibilidade é isso que vocês estão vendo. Já pontuei, já está sendo feito muita coisa para ajudá-los. Aí a praça onde a gente pretende levar tanta coisa aos domingos, não é? Ela está assim. Continuando, eu também falei da passarela, que a gente passa pela Frigol e vai para... Hoje, para minha felicidade, eu vi que estavam trabalhando, porque, se vocês se lembram, eu vim aqui e falei que talvez 120 dias, acho que não sei quanto passaram, talvez 100 dias agora, eu acredito que esteja pronta. E hoje eu fui lá e realmente fiquei feliz. Não sei o que eles estão encontrando, eu não entendo disso, dessa parte, mas fui muito bem recebida, e também a iluminação é um pedido meu, já estou falando com a CPFL, não uma iluminação que seja fácil de roubar, algo que seja difícil, tudo bem? Bom, só isso em relação ao bairro Primavera. Continuando. Também, perdão, no bairro Primavera, mas pode realmente tirar as imagens. Eu vi que as casas ainda estão em concessão. Quem mora lá ainda tem gente que não regularizou nada. Está tudo complicado. Estou vendo tudo isso para ajudar aquela população. Continuando. Tombamento. Acho que vocês já perceberam, e quando
o nobre amigo leu, ele não citou o nome da mina, mas nós duas, a gente é muito ligada às coisas da cidade e nós estamos solicitando o tombamento da ferrovia de Alfredo Guedes e de Lençóis Paulista também. E aproveito para sugerir, para não ter ônus para a cidade, essas meninas que fazem arquitetura em Bauru, como estágio, elas têm que fazer horas de estágio, que elas venham auxiliar para minimizar custos, e elas têm ideias bárbaras de recuperação, enfim, é um bem bolado, acredito eu. Só estou falando, não sou dona da verdade. Tá? Outra coisa que eu acho para ontem isso, na Cidade do Livro, Lençóis Paulista, porque aos domingos a biblioteca não abre pelo menos até as 2 horas. Eu vou ao varejão, eu compro o jornal na banca, eu gostaria de sentar num café e ler. Sabe? Simplesmente isso. Na Cidade do Livro tem gente que não pode durante a semana. Acho interessantíssimo isso. Não sei o que está por aí, acho que muita gente já pode ter até indicado isso. Mas, como cidadã e educadora, eu tenho que falar isso. Por enquanto, é só, né? Parece que eu quero vencer o tempo. E acho que estou indo muito bem com a minha consciência, tenho amizade com a cidade inteira. Então, se eu estiver errado, eu falo, não, me chacoalho, mas sempre eu estou consultando as pessoas. Estou me sentindo muito feliz, viu, na Câmara, e acho que o Legislativo precisa realmente se elevar e mostrar a que viemos, tá bom? Certinho, hein? Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Vitaliano. 5 minutos, hein? Senhor presidente, demais da mesa, companheiros vereadores e senhores e senhoras aqui presentes. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui trabalhando para a nossa cidade. E se estamos aqui, é porque não estamos num hospital, enfermo. Então é por isso o meu agradecimento. Agradeço todos os dias pela vida, pela nossa saúde, pela saúde do nosso povo, por aqueles que estão enfermos, internados, que venham a se recuperar. Tenho 2 indicações nessa noite e uns requerimentos. A indicação de capina e limpeza nas calçadas na Francisco Radic e Lídio Bose, no Jardim Humaitá. E também manutenção e limpeza na Ézio Freza, na Vila Mamedina. E quanto aos requerimentos, um pedido no requerimento de um estudo, o número 43, de reforma e melhorias no nosso velório municipal. Acredito que com poucas mudanças dá para melhorar momentos de tristezas e dificuldades, pois há famílias que ficam lá 24 horas, 26 horas, na espera de um parente que está chegando de fora. Então, eu acredito que com pouco dá para melhorar muito o nosso velório municipal. Estava conversando e dá para se iniciar, porque no calor lá pela palavra já é muito quente. Então, se de imediato nós trocássemos aqueles vitrôs por blindex, 2 partes, então meia parte já ficaria aberto. Então já ventilaria muito mais aquele lugar lá, aquele espaço. O requerimento 41 é um estudo, um levantamento que eu estou pedindo para o Executivo das pessoas, dos cidadãos lençoenses, que por um motivo ou outro tem uma deficiência, é uma pessoa especial.
E qual a justificativa desse pedido? A justificativa em relação a esse estudo é visar, verificar propostas e políticas públicas que possam beneficiá-las. É por isso que eu gostaria de saber a quantidade e cada cidadão que esteja com a família que esteja um deficiente, para podermos ajudar de fato, para podermos estarmos realmente na realidade do que acontece na nossa cidade e, de fato, o que podemos ajudá-las. E no 42, no requerimento 42, pedi um estudo rápido para o nosso pessoal do trânsito, pois pessoal do Village, moradores do Itamaraty, do Caju, da Bela Vista, fizemos uma reunião e eles estão pedindo encarecidamente que possa ser feito um estudo para que nós venhamos a montar na Facilpa, na Lázaro Brígido, lá na frente da Facilpa, uma semana que seja uma semana inteligente. Não para que venha se colocar aqueles cones de concreto somente, mas sim que possa, durante a semana, as pessoas utilizarem aquela área lá. Porque de manhã e à tarde, quando ainda não tem o horário da Facilpa, não está funcionando, o trânsito está muito pesado aqui na Padre Salus, nos cruzamentos. Então, é um estudo que eu acredito que resolveria muitos problemas. Porque não precisa ficar fechado lá o tempo todo. Dá para fazer um negócio inteligente, um negócio viável para todos. E também, como se foi citado a semana passada, sobre as pessoas que passaram pela enchente, a possível ajuda, o estudo da possibilidade de ajuda desses moradores, dessas residências, desses comércios, que infelizmente passaram pela enchente. Mas eu estou pedindo um requerimento para um novo estudo, porque a de 2016, ela veio atingir muito e muito mais pessoas. Então tem muita gente fora desse estudo de 2006 e 2011. E esta noite é por isso que eu tenho e eu agradeço. Obrigado. Questão de ordem depois. Pode ser? Oi? Pede questão de ordem. Pode dar para ela a questão de ordem. Qual questão de ordem? Pode? No seu. Paulinho, eu acho que nós dois pensamos na mesma coisa. Se você ler um pouquinho acima, né, eu também pedi a mesma coisa, com uma diferença. Gostaria muito que os profissionais da medicina dessem laudo, porque eu recebo alunos na escola estadual sem laudo. E aí ele não caracteriza que ele tem alguma deficiência. Tem alguns que chegam para mim e falam assim: ai, professora, eu sou disléxico, põe a mãozinha assim. Mas falo: e onde está o laudo para eu ir no Senai e encaminhá-lo? Entendeu? Eu não tenho laudo. Eu tenho a fala de uma mãe, a fala da pessoa, né? Mas eu não tenho lá. É difícil, enquanto estou na escola pública estadual. Município eu não posso falar, porque eu nunca dei aula, tá? Nesses últimos anos, tá bom? Okay. Com a palavra, o vice-presidente da mesa, vereador Nardelli da Silva. Senhor presidente e demais companheiros desta casa, público aqui presente, todos que nos assistem, internautas, só a favor das proposituras de todos os companheiros, sendo que todas são necessidades que vêm de encontro com o interesse público e defesa do cidadão. Eu tenho o pedido meu, senhor presidente, da Avenida dos Estudantes. A Avenida dos Estudantes é uma via artéria
de muita frequência e há muitos anos que está abandonada. Mas estamos no novo governo, mas também já estamos com um prazo que já é o suficiente para pelo menos algumas coisas começar a fazer. Eu penso que o tapa-buraco bem caprichado. Eu pedi esses dias para cortar a árvore, fez a poda, mas tem árvores doentes que têm que ser arrancadas, tem que fazer estudo, iluminação. Enfim, dá para se fazer muita coisa, né? Eu penso que nós chegamos num ponto que agora já dá para mudar o discurso, que algumas coisas é possível. Algumas coisas já começam a ser possível fazer. E a Avenida dos Estudantes é um dos pedidos que eu fiz. E eu gostaria de pedir ao senhor, até para pôr em votação nesta noite, votação não, fazer uma indicação que não vota, mas se o senhor permitir, senhor presidente, eu estava adotando um sistema, por ser do governo, de pedir diretamente para o secretariado, mas não está surtindo efeito, eu vou pedir aqui, né? O Zefiro Orsi, no Jardim Ubirama, está abandonado, sempre foi abandonado. O ano passado eu fiz uma crítica muito forte aqui, o senhor se lembra, peguei pesado, acabaram fazendo uma limpeza, deu uma ajeitada. E está novamente acabado, porque o que foi feito foi o básico. E agora, no novo governo, não é justo que o Zefiro Orsi continue na situação que está tendo, como do bairro, o diretor de meio ambiente, que por sinal teve quase 3 vezes o tanto de voto que eu tive lá. O vereador, que ainda bem que sobrou eu para o bairro, para fazer as cobranças e vou cobrar duramente, que é o bairro que eu nasci, fui criado e sempre defendi nesta casa. O diretor de esporte, nascido e criado no bairro Ubirama, e o Zefiro ficar nessa situação, e o tempo já deu. Então gostaria de fazer indicação para o prefeito para reformar, limpar, que as pessoas não estão indo frequentar, são pessoas idosas que querem cuidar da sua saúde, chegar às 4h30 da manhã, mas não tem como andar. Um dia tem cascavel passando no meio do caminho, um dia tem escorpião, um dia tem barata, vândalos que amanhecem. Então, é um bairro, senhor presidente, que pela representatividade, colocando eu na mesma situação, mas eu vou fazer meu papel aqui. Então, teu vereador, teu diretor do meio ambiente que é de lá, teu diretor de esporte que é de lá, teu prefeito que é do povo que frequenta lá, é um governo popular, e não pode. Então, hoje eu fui abordado, amanheceu aqui na Câmara alguns moradores que saíram de lá, da caminhada, e tem uma segunda opção, que é onde foi feito o passeio público. Mas alguns idosos acostumaram no Zefiro Orsi. E no fim de tarde, juntavam-se times de outros bairros, faziam campeonatos. O campinho de areia, diz que o diretor de esporte não quer pôr areia já faz tempo. O ex-diretor não gostava de areia, o novo não gosta de areia. Então, Dudu, você que é do esporte, então nós vamos tirar da pauta do esporte o futebol de areia. Vai ter que tirar, porque o outro já não gostava de areia. Ah, vamos fazer campinho de areia? Não, não dá. Se eu não me engano, foi o Chico Naves que comprou um caminhão de areia, né, Chico? Está aqui o Chico Naves, no passado, comprou um caminhão de areia, não sei qual bairro que foi, depois o senhor pode reportar aqui. Então, eu gostaria que fosse tomado providência de verdade no Zefiro Orsi, em respeito àquele bairro, que é um bairro antigo, um bairro que tem muita gente que mora lá, e precisa de respeito. E a representatividade, se isso não acontecer, vai ser uma vergonha para mim, vai ser uma vergonha para o diretor de esporte, vai ser uma vergonha para o diretor de meio ambiente, que teve uma bela votação lá, né, até a maior que ele já teve, e para o prefeito, que é popular. Mais um minuto, vereador. Então, senhor presidente, eu quero resultado. Eu quero resultado. E eu falei para o prefeito hoje, nós temos que tirar um pouco do que ficou. Ficou muita coisa nessa prefeitura do passado que tem que tirar. E nós, vereadores, não podemos pagar na rua o que os que estão aí tentando atrapalhar, tentando prejudicar, nós pagar o pato, com falhas. Então, acho que já deu. Eu peço à Secretaria da Casa que faça a indicação do vereador
pedindo a reforma, também, bem como a limpeza e manutenção do complexo do Zefiro Orsi, para que nós apreciamos essa indicação na próxima sessão da Casa. Com a palavra, o vereador Leonardo Henrique de Oliveira, o Dudu do basquete. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Nardelli, aproveitando que você falou do Zefiro Orsi, só lembrando a todos aqui que a Liga Lençoense teria que estar fazendo uma escolinha de futebol lá. Eu acho que isso já movimentaria o ambiente, o lugar, e nada é feito. Tá? Mas o dinheirinho é depositado na conta deles lá todo mês. E não estão cumprindo o que está no contrato. Tipo, ó. Então, eu acho que isso já é um fator que nós teríamos que ver, averiguar, para que isso seja cumprido, porque um movimento de crianças lá já daria mais vida para esse ambiente. Só uma ideia, Nardelli, a pista lá ela é ligada à escola. Nós poderíamos fazer um convênio com a escola para que a escola usasse com a educação física aquilo lá. Eu acho que até a educação poderia compor para ajudar na reforma daquele lugar, usando com a escola. Acho que ajudaria. Uma ideia, tá? Gostaria de parabenizar todos os brasileiros que foram às ruas ontem e cobraram o fim da regalia dos políticos. E eu vou me pôr no meio, porque eu acho que político não tem que ter regalia, não. E eles estavam certinho ontem lá em São Paulo, cobrando os direitos de todos os brasileiros, né? Eu não vejo nenhum político em Brasília, em nenhum lugar, cortando despesa pública, só aumentando. E aí vem o nosso presidente, né, Chico, e quer fazer a reforma da Previdência. Que bonito, né? Que coisa linda, né? Ninguém corta um assessor, ninguém corta um cargo, ninguém corta nada, e vamos cortar de quem trabalha. Então, parabéns para todos os brasileiros que foram na rua. E tem que ser assim mesmo, tem que ir na rua, tem que brigar e tem que mostrar a verdade, porque senão nosso país não vai ter jeito. Então, muito obrigado a todos que foram ontem na Avenida Paulista, em todos os estados, porque é desse jeito que a população vai conseguir alguma coisa. Falando um pouquinho de saúde, esse final de semana nós tivemos 2 problemas na UPA. Eu, inclusive, liguei para o Ricardo hoje, marquei uma reunião com ele para quarta-feira, e eu acho que saúde, qualquer probleminha que seja, tem que ser consertado. Mas 2 problemas com amigos meus, né, que não foram bem atendidos. Um, inclusive, é até pior, que chegou com o seu filho lá e não tinha pediatra. E isso não pode acontecer. Mas hoje o Ricardo me atendeu, já marcou a reunião e nós vamos estar passando diretamente para ele, fiscalizando isso daí, porque a saúde é prioridade e não podemos ter problemas, tá? Outra coisa que está acontecendo, eu não sei se o Bibaia está sabendo, existem algumas pessoas aí criticando os motoristas da prefeitura, né? E até tentando prejudicar alguém. Eu, como funcionário público, já há mais de 15 anos aí na prefeitura, eu acho que o setor dos motoristas deve ter algum problema, né? Mas a maioria são todos funcionários de primeira linha, exemplar, e merece o respeito. Então, essa pessoa que está querendo prejudicar os motoristas, eu acho que a gente devia investigar certinho ela primeiro, e da onde vem isso daí, porque quem está trabalhando... Sim. Dudu, quando se fala de motorista, abrange a mim também. Porque eu também sou motorista da saúde, trabalho na prefeitura há 16 anos, e tem muitas pessoas que não conhecem a realidade dos motoristas da nossa prefeitura. Os motoristas da prefeitura, que trabalham na área da saúde, entram 2 horas da manhã para levar paciente em São Paulo. Para levar paciente em São Paulo. Sabe que hora que eles chegam aqui? Chega aqui meia-noite, para sair 4 horas da manhã novamente outro dia para trabalhar. Então, essas pessoas que estão falando dos motoristas, pessoas que não têm capacidade, que não têm caráter e não têm vergonha na cara de ficar falando de motorista, porque não sabe a vida que o motorista leva. Motorista da prefeitura, que trabalha na área da saúde,
A turma pensa que é uma maravilha. Ah, motorista faz hora extra, motorista faz aquilo. Motorista faz hora extra. Então faz o seguinte, se o motorista não quer que o motorista faça hora extra, pessoas que acham que o motorista amarra, pessoas diz que, fiquei sabendo, diz que tem pessoas que falam que os motoristas amarram as cadeiras dos pacientes com corda. Isso realmente não é verdade. Isso não é verdade, porque se já tem a van adaptada para cadeirantes, tem o cinto de segurança. Essas pessoas que falam é porque as pessoas não querem ver o bem dos outros, quer ver sempre o mal. Eu sempre viajei para Bauru, eu viajei para Jaú, e todas as cidades levar paciente. Eu cheguei a acordar aqui, 2 horas da manhã, para levar paciente para Rubião, para Jaú, para Bauru. Eu chegava aqui 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Aí chegava, viajava novamente, chegava 9 horas, 10 horas da noite. Quando chegava, acordava 2 horas da manhã, outro dia, para trabalhar novamente. Eu acho melhor as pessoas investigarem a vida do motorista. Do motorista que trabalha. Do motorista que trabalha. Porque realmente aqueles que trabalham da saúde é para tirar o chapéu. Eu tenho orgulho de ser motorista e tenho orgulho de fazer parte de um grupo de motoristas da prefeitura. Muito obrigado pela parte, Dudu. Bibaia, concordo com você. Eu viajo já há 15 anos com vocês e nunca me deixaram na mão. Inclusive, viagens para São Paulo de domingo, a gente chegar de madrugada, o próprio motorista falar, eu acho melhor a gente deixar cada menino na porta da casa dele. Então, eu acho que nós temos que averiguar essas informações e essas pessoas que estão tentando prejudicar, ver realmente qual que é a finalidade dela, tá? Pois não, né, Concordo plenamente com o senhor. Eu quero aproveitar aqui a presença do Gilmar Marques, se me permite. O Gilmar foi vítima, há um tempo, de um fato desse. Vou relatar, Gilmar. Aqui na Avenida dos Estudantes, eu fui testemunha porque eu, vindo da minha casa na Avenida dos Estudantes, eu vi o cone, eu vi os caminhões, eu vi o trator, eu vi tudo que estava acontecendo, a obra. Eu parei, esperei acontecer tudo que tem que acontecer, desci para Bela Vista e vim aqui para a rua Antônio Tedesco. O Gilmar desceu com o caminhão na contramão porque eles estão trabalhando na via. Quando está impedido a via, o caminhão pode subir, descer, a máquina subir, descer, fazer o que tiver que fazer, está interditado. Aí teve um bonitão que na época veio denunciar o Gilmar Marques. Depois da sessão, o senhor pergunta para ele o trabalho que deu, né, Gilmar? Porque ele viu no filme, estava bonitão dormindo na casa dele dia de semana, que é vagabundo, né? Dormindo no dia de semana, e viu o caminhão descendo contramão na porta da casa dele e veio reclamar. E o Gilmar aí sofreu para escapar do PA, né, Gilmar? Então, conta comigo também, eu acho que antes de penalizar um funcionário, né, nós temos o caixa d'água, foi penalizado com a vida dele, sofrendo, porque derrubou uma guia no Parque do Povo. Mas quando era filho do rei, podia fazer o que quisesse e nada acontecia. Então, o senhor está certo. Não pode abrir mão, não pode relaxar, mas não pode sair abrindo processo administrativo, pôr na faca no pescoço ou ouvindo o cidadão, porque hoje as pessoas é fácil prejudicar os outros. Então, alguém tem que estar com cautela, alguém tem que ter coerência para administrar isso daí. E eu acho que nós, como os vereadores daqui para frente, qualquer injustiça temos que nos manifestar. Porque o Gilmar aqui é prova disso, ele está aí, está aqui na sessão presente e não deixa eu mentir. Senhor presidente, rapidinho para terminar, mais um assunto relevante a respeito do Banco Bradesco aqui da nossa prefeitura. Eles não estão mais querendo receber algumas contas na boca do caixa, inclusive a conta de telefone da Vivo, né? E pelo que eu pude averiguar, os correntistas do banco, eles são obrigados a receber. Eu sei que o pessoal que trabalha aqui, eles são de primeira linha, o Fabinho, os funcionários, eles recebem ordens, né? Eles têm que cumprir. Mas, inclusive, hoje já liguei, falei com a Gabriela, puxa tudo aí, porque uma pessoa, uma senhora que não sabe mexer no caixa, ele não vai conseguir pagar essa conta, isso não está certo. Então, o banco ele tem que rever isso aí, ele tem que receber, nem se for o caso, a gente entrar com uma ação judicial para que seja cumprido isso. Tá? A respeito das minhas indicações, eu estou pedindo uma quadra de vôlei de areia e um campo de futebol na areia no Parque do Povo
e também ali em frente ao teatro, do lado das quadras, que nós temos um bom espaço, e eu acredito que isso vai favorecer bastante os munícipes. Tá ok? Muito obrigado. Com a palavra o vereador Francisco de Assis Naves, o Chico Naves, líder do PDT na casa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a todos que nos assistem pela internet. Senhor presidente, hoje eu venho nessa casa justamente com a moção de repúdio, onde eu peço a assinatura de todos os vereadores para que isso chegue em Brasília e mostrar que nós somos pequeninos, mas nós elegemos os deputados federais e nós elegemos deputados, os senadores, que fazem as leis e acham que o Brasil é deles, que eles podem fazer o que bem entendem em prol deles. Estou falando em relação à aposentadoria, onde as pessoas jamais se aposentarão com esse programa de 45 anos trabalhando para se poder se aposentar. Temos aqui dois expertos no assunto, o doutor Tipó e a doutora Mirna, que poderão depois, se interessarem, se pronunciar em relação a isso. Nós não podemos aceitar e ficar de braços cruzados, vendo aqueles homens que lá nós colocamos fazer do nosso país como se fosse um terreiro da casa deles. Nós tivemos aqui os professores se manifestando, e eu esperei para ver se aqui na Câmara, aonde nós 12 representamos o povo de Lençóis Paulista, se nós faríamos alguma coisa. E nada foi feito. Não é para isso que nós fomos eleitos. Nós fomos eleitos para representar o povo. Na medida que a população está revoltada com essa política de aposentadoria que os senhores deputados federais e senadores estão fazendo lá para prejudicar os nossos alunos, para prejudicar os nossos pais, para prejudicar os nossos filhos, para prejudicar os futuros alunos, nós não podemos nos calar, assim como nós não calamos quando o governador ele queria fechar as escolas lá da Primavera. E nós, então, reunidos aqui, Prado, Jonas, dissemos não, vamos em busca de resultado, vamos mostrar para essas pessoas que mesmo sendo cidade pequena, nós sabemos o que é o correto e nós sabemos o que é errado. E lá nós fomos e as escolas estão funcionando, porque eles iriam colocar as crianças em risco de acidente, e nós representamos o povo. Nós não poderíamos, em hipótese alguma, aceitar que isso acontecesse. E nós vencemos, e as escolas estão lá. O mesmo acontece agora com essa previdência social, aonde eles querem acabar com a previdência, aonde eles não querem que mais ninguém se aposentem. Eles querem que eles que são aposentados com 30 mil, 50 mil reais, 60 mil reais, 40 mil reais, e eles estão achando que prejudicando aquele senhor que tanto trabalhou com a aposentadoria do salário mínimo, vai resolver o problema da nossa população, da nossa cidade. Nós não podemos aceitar isso, nós não podemos conviver com isso, porque se nós ficarmos de cabeça baixada, se nós aceitar que eles fazem o que eles querem e nós ficarmos quietos, então é melhor nós pegar esse Brasil e devolver todo ele para os índios. Vamos devolver para os índios, porque nós não temos coragem
de enfrentar esse Congresso, nós não temos coragem de enfrentar esse Senado que quer fazer justiça com o nosso povo, com a nossa gente. Eu, enquanto aqui for vereador, como eu disse, vou sempre ver o custo e o benefício de tudo aquilo que eles fizerem. E não existe nenhum custo, não existe nenhum benefício. O que existe é somente custo para o nosso povo. Mais um minuto, existe somente custo para o as nossas pessoas. Então, eu não aceito, eu não concordo, por isso agradeço a todos os vereadores que estão assinando essa moção de repúdio que Lençóis Paulista tem vereadores de caráter, senhor presidente, vereadores que reconhecem e que querem defender o seu povo, assim como os senhores fizeram lá atrás, quando o senhor Miguel, o senhor Manuel, o senhor Naderge e o senhor Tipó votaram contra para que os vereadores aqui não ficaram aposentados. Se não fossem esses 4 senhores, hoje, muito deles estaria aposentado. Tipó estaria aposentado, Nardelli estaria aposentado, o João Miguel estaria aposentado, Miguel estaria, o presidente, ele estaria aposentado, mas eles não. Eles disseram não e tiveram a coragem e a força de dizer não à aposentadoria. É isso que nós precisamos. É isso que nós queremos que o povo de Lençóis observe e reconheça. Quem realmente defende o povo, quem realmente é melhor para o povo. E eu acredito que através dessas assinaturas dos 12 vereadores, todos eles querem o melhor para a nossa cidade. Por isso essa carta chegará no Congresso e chegará também nos deputados federais, dizendo que Lençóis Paulista tem 12 vereadores de caráter, 12 vereadores de coragem, que não concordam com aquilo que eles querem fazer. E mais um minuto, senhor presidente. Vamos ficar atentos nesses deputados federais, nesses deputados estaduais, se eles vão votar a favor dessa previdência. Se votar a favor nessa previdência, eu serei o primeiro a pegar o nome de cada um e dizer para cada um do senhor, o povo lençoense, esses não merecem o nome de vocês, porque não respeitaram o nome de vocês, não respeitaram o filho de vocês, não respeitaram o filho de vocês, o neto de vocês. Então nós não podemos dar o nosso voto de confiança para essas pessoas. Era só isso, senhor presidente? Pois não. Vou fazer a defesa dos índios aqui, seu Chico. A culpa não foi do índio. A culpa foi das Índias, que estava na barranca quando chegou o navio de português ladrão, bandido. E, infelizmente, começou a raça. Eu acho que é mais fácil na eleição que vem pedir um DNA. Se tiver essa raça de português ladrão que chegou no Brasil, as Índias que estavam na barranca, não deixa nem candidatar. Concordo com o senhor, mas temos que ser homens, temos que representar o povo e temos que ter coragem de defender o povo que acreditaram no senhor 5 vezes e mim 5 vezes e defender esse povo que acredita em nós. Era só isso, senhor presidente, e eu agradeço a atenção de todos os senhores. Com a palavra, a doutora Mirna Adriana Justo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, a todos os presentes, internautas. Hoje eu não vou falar sobre a PEC, porque o senhor já falou bastante, eu tenho um outro assunto para falar aqui. Até eu estou propondo uma emenda com vistas assim, a resguardar a nossa previdência da prefeitura, não em relação ao governo Prado, mas a todos os governos que possam vir aí. Então, eu acho que o problema não é só pensar na aposentadoria, mas sim
pensar em reservar os cofres das previdências para que isso não ocorra num futuro. Muita gente meteu a mão lá, né? Então, por isso que hoje está com essa dificuldade de hoje sustentar o sistema. Então, eu queria hoje falar um pouquinho sobre, vocês têm percebido, vocês que são frequentadores assíduos aqui, que a gente tem um projeto de desenvolvimento para Alfredo Guedes. E o nosso trabalho tem sido no sentido de promover o desenvolvimento do turismo ali. E eu já fiz vários requerimentos nesse sentido. Nós temos aqui em Lençóis, sim, um conselho de turismo, não temos ainda um conselho de patrimônio histórico e cultural, tem a legislação, mas ainda não tem esse conselho que precisa se formar. Nós temos verbas disponíveis para as cidades que estão se desenvolvendo nessa área de turismo, e nós ficamos limitados enquanto não avançamos nessa questão. Temos também uma legislação, inclusive o Nardelli que deu início a isso, com a deputada Rita Passos, mas que o processo também está parado, dependendo de documentação. E hoje recebemos a visita de uma pessoa que atua lá em São Paulo, que vai nos ajudar nesse projeto. E nós estivemos em Brasília a semana passada e vimos, né, esse é o mapa do turismo brasileiro de 2016, e consta que Lençóis ele faz parte da região turística do Nordeste, faz parte do coração paulista. E por conta disso, a gente tem verbas disponíveis lá. Eu queria pedir para o pessoal ali da mídia passar um filminho que a gente fez sobre Alfredo Guedes. Antes de colocar, eu só queria situar que a primeira visita que eu fiz, né, nos bairros depois de eleita foi em Alfredo Guedes. E eles relataram inúmeras dificuldades que eles vivem ali. E a gente vendo o lugar pequeno, um lugar que é muito difícil fazer um desenvolvimento, mas que tem todas as características para se desenvolver como local turístico. E pode até parecer assim, às vezes a Dilza, a gente fala muito de turismo e pode parecer assim que é frescura de mulher, né? Mas eu trouxe aqui uma revistinha que fala do Turismo em Pauta, é uma revista que foi feita lá na Câmara dos Deputados. E aqui tem a seguinte informação: o turismo cresce 7,7% ao ano no Brasil e representa 2,1% do PIB. Nesses 10 anos, o PIB brasileiro cresceu menos de 3%. Então, é uma preocupação com a economia, porque junto com o turismo vem, então, o comércio, vem a formação das pessoas do local, a empregabilidade e tantas coisas que fomenta para que haja desenvolvimento. Então, não é frescura de mulher, não, nem de coisa de quem gosta de passear, mas é uma visão para o desenvolvimento local. Então, eu queria colocar, vai ser um filmezinho bem rapidinho, de 3 minutos, para que vocês prestem atenção no que nós temos na nossa cidade, que pode se tornar o principal polo turístico nosso aqui e trazer recursos para Lençóis.
a gente vê que é tudo muito cru, né? Tudo muito rudimentar, mas há um potencial a ser desenvolvido. E todas as pessoas com quem a gente conversa, que é da área de turismo, eles nos dizem o seguinte: é preciso preservar. Então, eu queria fazer um apelo aqui às nossas autoridades, eu queria fazer um apelo ao Prado, queria fazer um apelo ao Júnior, que está cuidando de Alfredo Guedes agora. Porque quando nós elegemos líderes, o que é um líder? O líder é aquele que tem uma visão além do povo. Ele vê mais longe. Então, nem sempre é bom perguntar para os filhos o que nós vamos comprar, o que nós vamos fazer. Às vezes é necessário o líder tomar uma decisão, porque o líder enxerga mais longe. Se eu perguntar hoje para a população de Alfredo Guedes, vocês querem um asfalto ou vocês querem a conservação do paralelepípedo? Certamente eles vão dizer que é asfalto, porque o paralelepípedo está todo desordenado, é incômodo, é antigo, e o asfalto representa desenvolvimento. Então, como não tem a conservação, né, aquilo está tudo muito abandonado, claro que eles vão querer o asfalto. Então, cabe ao líder dizer o que é bom nesse momento, porque quando eles verem o desenvolvimento chegando, vão ter outra visão. Então, hoje, conversando com o pessoal de São Paulo, que veio nos propor, nos ajudar, inclusive em relação a verbas para as galerias e tudo mais, eles dizem, não deixa tirar o paralelepípedo, mas quem sou eu para não deixar alguma coisa, né? Não é verdade, Dilza? Quem somos nós para não deixar acontecer? Então, estando nessa viagem em Brasília, eu estive lá no Ministério do Turismo e descobri que há uma verba, só pelo fato de Lençóis fazer parte do Coração Paulista, uma verba de R$250 mil para estrutura de turismo, e só pode ser feito se a gente cadastrar um projeto até o dia 30 agora. Eu conversei com o Prado, pedi a ele, eu gostaria que essa verba fosse destinada ao Alfredo Guedes, e ele falou, vamos destinar ao Alfredo Guedes. Então, aí conversando com a Solange, e aí passei para o Júnior. Então, o Júnior é que vai definir onde vai ser usado. É pouco, mas precisa fazer alguma coisa para aquele povo começar a se enxergar visto, né, lembrado. E agora, hoje também tivemos assim um aceno de que podemos conseguir